O que você faria se descobrisse que uma mulher aparentemente comum escondia um segredo tão macabro que chocou até os policiais mais experientes? E pior, o seu crime foi tão brutal que ela recebeu uma das maiores sentenças já aplicadas em uma mulher em toda a história da Austrália. Em uma pequena cidade australiana, onde tudo era calmo, tudo era tranquilo, ninguém imaginava que uma das maiores assassinas do país estava entre eles. Ela sorria, conversava normalmente, parecia apenas mais uma moradora comum. Mas por trás daquela aparência existia uma personalidade violenta, impulsiva e extremamente perigosa. Seu nome era Catherine Knight, e sua história se transformaria em um dos casos criminais mais perturbadores já registrados. O que aconteceu naquela noite de fevereiro de 2000 foi tão chocante que até os policiais mais acostumados com cenas de crime precisaram se afastar para recuperar o controle emocional. Mas para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar muitos anos no tempo. Catherine nasceu em 1955 na Austrália. Desde cedo, sua vida foi cercada por situações extremamente difíceis. O ambiente familiar era turbulento. Brigas constantes, agressões, conflitos faziam parte da sua rotina. Enquanto outras crianças sonhavam com o futuro, Catherine crescia observando um mundo onde a violência parecia ser algo normal. Mas com o passar dos anos, seu comportamento começou a chamar a atenção. Ela demonstrava explosões de raivas intensas, pequenas discussões podiam se transformar em acessos de fúria. Pessoas próximas relatavam que ela tinha dificuldade em controlar emoções extremas, mas ninguém imaginava até onde aquilo poderia chegar. Quando se tornou adulta, Catherine começou a trabalhar em um matadouro. Era um serviço pesado. Lidar com abates exigia sangue frio. Mas enquanto muitos trabalhadores pareciam apenas cumprir suas funções, Catherine parecia desenvolver uma relação incomum com aquele ambiente. Ela aprendeu a manusear facas com uma precisão impressionante. Sabia exatamente como cortar uma carne. Conhecia técnicas que poucos dominavam. Na época, isso não parecia importante, mas anos depois, esses conhecimentos ganhariam um significado assustador. A vida amorosa de Catherine nunca foi estável. Diversos relacionamentos marcados por discussões intensas. Parceiros dela relatavam episódios de agressividade extrema. Alguns afirmam que ela alternava momentos de carinho com explosões repentinas de raiva. Era como se duas pessoas completamente diferentes existissem dentro dela. Em várias ocasiões, comportamentos estranhos foram registrados. A situação era tão séria que pessoas próximas começaram a perceber um padrão em Catherine. Sempre que um relacionamento terminava, Catherine reagia de uma maneira intensa, muitas vezes de forma perigosa. Mas ninguém conseguiu impedir o que aconteceria no futuro. Foi então que surgiu John Price. John era conhecido como um homem trabalhador. Amigos o descreviam como alguém tranquilo e respeitado. No início, o relacionamento parecia funcionar, mas não demorou muito para que começasse a surgir alguns problemas. Discussões começaram a se tornar frequentes, brigas começaram a aumentar a intensidade. John começou a perceber sinais preocupantes. Em determinado momento, ele decidiu se afastar. Talvez ele acreditasse que aquilo seria apenas mais um término difícil, mas John estava completamente enganado. Meses antes do crime, várias pessoas perceberam que a situação estava se tornando perigosa. Amigos aconselharam John a manter distância. Alguns relatos indicam que ele próprio comentou preocupações sobre o comportamento de Catherine. Mesmo assim, a vida continuou. O que ninguém sabia era que uma tragédia estava se aproximando, e seria muito pior do que qualquer outra pessoa conseguiria imaginar. Era fevereiro de 2000. John passava o seu dia normalmente. Nada indicava que aquelas seriam suas últimas horas de vida. Durante a noite, Catherine decidiu ir até a residência de John. Em alguns momentos, uma discussão aconteceu. Os detalhes completos jamais poderão ser reconstruídos de forma completa. Mas o resultado foi devastador. John foi morto dentro de sua própria casa. O crime já seria terrível por si só, mas o que veio depois transformou o caso em um dos mais perturbadores da história australiana. Na manhã seguinte, colegas de trabalho estranharam a ausência de John.
Aquilo não era normal. Ele era conhecido por ser pontual. Quando ninguém conseguia contato, a polícia foi acionada. Os agentes seguiram até a residência. Ao entrarem no local, encontraram uma cena difícil de acreditar. O ambiente indicava que algo extremamente violento havia ocorrido naquele local. Conforme avançavam pela casa, os investigadores perceberam que estava diante de um caso sem precedentes. Alguns investigadores, alguns policiais, eles relataram, né, em depoimentos que vai ser impossível esquecer o que eles encontraram dentro daquela casa. E o negócio foi tão sério que até profissionais mais experientes ficaram chocados. Teve que passar por psicólogo, por vários processos aí para poder tirar aquilo da mente deles. Os investigadores descobriram evidências de extrema brutalidade. O tratamento dado ao corpo da vítima demonstrava um nível de violência raramente visto. As circunstâncias encontradas levaram o caso a ganhar repercussão nacional quase que imediatamente. Jornais começaram a divulgar detalhes, programas de televisão interromperam sua programação para falar sobre o caso. A população australiana ficou horrorizada. As informações que surgiam pareciam saídas de um filme de terror, mas eram reais, e muito reais. Não demorou muito para que Catherine se tornasse a principal suspeita do ocorrido. As evidências eram contundentes. A investigação avançou rapidamente quando foi presa. O caso já havia chamado a atenção de todo o país. Repórteres acompanhavam cada etapa. Especialistas tentavam entender o que poderia levar alguém a cometer atos tão extremos. A pergunta era sempre a mesma: como uma pessoa aparentemente comum chegou a esse ponto? Quando o julgamento começou, a expectativa era enorme. O público queria respostas. Os familiares queriam justiça. E os investigadores desejavam que todos os detalhes fossem apresentados. Ao longo das audiências, o histórico de violência de Catherine foi exposto. Relatos de antigos relacionamentos vieram à tona. Testemunhas descreveram episódios preocupantes. Pouco a pouco formava-se um relato assustador. O de uma mulher que acumulava anos de comportamentos agressivos, sem que ninguém conseguisse interromper aquela escalada. Finalmente chegou o dia da decisão. O tribunal analisou cuidadosamente todas as evidências. A conclusão foi clara. A gravidade do crime era extraordinária. Diante disto, Catherine recebeu uma das punições mais severas da história criminal australiana. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Na prática, isso significa que passaria o restante da vida atrás das grades. Sem segunda chance, sem previsão de saída, sem possibilidade de voltar à sociedade, foi uma decisão histórica e extremamente rara. O caso provocou debates em toda a Austrália. Especialistas discutiram saúde mental. Criminologistas analisaram o histórico da condenada. Jornalistas investigaram sua infância. Psicólogos tentaram compreender sua personalidade. Mas mesmo depois de décadas, perguntas continuam sem respostas. O que aconteceu dentro da mente de Catherine? E em que momento a violência deixou de ser algo tão problemático e se transformou em algo tão extremo? Talvez nunca saibamos.